Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na sua vida. É um prazer mais uma vez estarmos aqui para nós estudarmos agora a última lição do livro de Provérbios. Não é a última lição do trimestre, mas é a última lição do livro de Provérbios. Nós estaremos estudando na sequência o livro de Eclesiastes. Nesta oportunidade nós estaremos estudando o capítulo 31, do verso 10 ao 31, que nos traz o título A Mulher Virtuosa. Um texto conhecido com o título A Mulher Virtuosa, A Esposa Ideal e muitos outros temas que é dado para essa perícope do livro de Provérbios. O título dado para lições bíblicas é A Mulher Virtuosa. Esta é a lição que nós vamos estudar hoje. Vamos lá então para o texto áureo. Qual é o texto áureo desta lição? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Provérbios 31 e 10. Esta pergunta já tem muito a dizer para nós. Mulher virtuosa, quem acharás? Será que é possível? Será que existe essa mulher virtuosa do livro de Provérbios 31? Eu creio que muitas mulheres têm buscado se espelhado nesse texto da Bíblia. E muitas mulheres têm sido cobradas pelos seus maridos para seguir este exemplo. Mas será que uma mulher pode conter todas essas características de uma forma ideal? Ou é a figura da mulher, da esposa ideal? É algo para a gente pensar ao estudar esta lição. Me preocupa o título dessa lição, me preocupa esse texto, dependendo de quem vai utilizar esse texto para meditar, para ensinar nas lições bíblicas, nas escolas dominicais das nossas igrejas. Porque muitos, influenciados por essa sociedade patriarcal, por essa influência que nós temos do ser humano masculino ser tido como maioral e com o poder sobre a mulher, muitos podem utilizar inadequadamente esse texto. É uma preocupação que eu tenho. Mas vamos lá para a lição, a verdade prática. O que nos diz a verdade prática? O comportamento e a sabedoria de uma mulher são os únicos critérios capazes de a definirem como virtuosa. Então o texto nos diz que o comportamento e a sabedoria, por mais que eu diga que tem uma preocupação com a utilização desse texto. Esse texto nos traz várias reflexões, em especial para as mulheres, para entender qual o comportamento, quais as características, quais as atitudes que são ideais para uma mulher sábia que teme a Deus. Nós vamos ver que esse texto também está relacionado com o temor ao Senhor e também com a sabedoria. A leitura bíblica em classe se encontra em Provérbios capítulo 31, do verso 10 ao 31. Vamos à leitura? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração de seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se o dia do futuro.
Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Esse capítulo 31 do livro de Provérbios tem várias formas de interpretações. Vários especialistas nos livros poéticos, em especial no livro de Provérbios, trazem interpretações diferentes sobre esse texto. E alguns colocam essa figura não como uma mulher, mas como a própria sabedoria que é buscada, que é cortejada. E outras interpretações como a própria mulher e assim por diante. O texto da lição coloca a interpretação de uma mulher, o exemplo realmente de uma esposa. Vamos seguir esta linha de interpretação da revista das lições bíblicas da CPAD, mas fazendo algumas considerações. Esse texto ele é o chamado acróstico, muito comum para a poesia hebraica, como nós vemos em alguns salmos também, em outros textos, em outros livros, quando utilizam a forma poética, utilizam então o acróstico, utilizando a primeira letra do alfabeto hebraico, e aqui no texto da lição corta o último verso, mas o texto completo é a primeira palavra, o Aleph, que é a primeira palavra do alfabeto hebraico, e a última, que é o Tal, então finalizando o texto em referência, usando desta forma o acróstico, chamado acróstico, tanto utilizado pela poesia hebraica. Por isso que você, ao ler o texto, está lá Aleph, eu não li. Por quê? Porque ali está a primeira palavra utilizada no texto hebraico, iniciando uma palavra. É como você vê um acróstico que é muito utilizado no meio cristão, Jesus. Jesus com J, um E, um S, U e um S na vertical. E na horizontal, então, escrevendo o J de Jesus, de joia, o E de esperança, e assim por diante, fazendo um acróstico e trazendo algumas palavras-chave, ajudando na memorização. É uma prática comum para os hebreus, então é esse texto que nós estaremos estudando, é bom você ter esse conhecimento. Esse texto que nós estamos estudando, ele conclui o livro de Provérbios. Ao mesmo tempo, ele traz uma conclusão do conjunto de utilização de texto ao longo de todo o livro de Provérbios, que traz uma reflexão sobre a imagem feminina. Nós vimos lá no capítulo 1 ao 9 a figura da sabedoria, e também vemos uma comparação com a imagem feminina. Por isso que eu disse que essa questão da interpretação, que muitos autores acabam trazendo essa conclusão, esse estudo, essa análise desse livro, trazendo a figura feminina do início ao fim, e muitos entendendo essa comparação com a sabedoria, como a própria sabedoria. Mas nós vemos que esse texto ele traz uma conclusão da sabedoria e da imagem feminina, e trazendo ao longo do livro, e fechando aqui nesse texto que nós estaremos estudando com o título A Mulher Virtuosa. É importante também nós enfatizarmos ou analisarmos de forma mesmo que seja superficial, analisarmos o contexto da época que foi escrito o livro. A maioria dos especialistas tem que a compilação deste livro, ela foi concluída no 5º, 6º século a.C., e que esse texto é um texto posterior, que tenha sido escrito nessa época. Nós vemos então um contexto logo pós-exílico, onde nós vemos que o lar tem uma figura principal na vida do povo de Israel. E a mulher também, uma vez que agora muitas reuniões são realizadas dentro dos próprios lares, enfatizando o significado da palavra, o significado da lei de Deus, da sabedoria e do convívio dentro das famílias, como algo muito importante. Aí a importância da mulher dentro desse contexto. Não podemos esquecer da sociedade patriarcal, que a mulher ela é tida dentro dessa sociedade praticamente como um objeto.
A mulher, quanto mais dedicada, quanto mais trabalhadora, era o tipo ideal de uma mulher. Então nós temos que fazer uma análise ao trazermos para os nossos dias e contextualizarmos essa figura também da mulher nos nossos dias. Por isso que eu digo a preocupação durante a explanação da lição para não utilizarmos indevidamente o texto para a lição deste domingo. Nós vemos nesse texto que nós lemos, no verso 15, 21, 27, especial 15, que essa mulher, essa figura dessa mulher, é uma figura acima da média para a época. Uma mulher que tinha servas, uma mulher que tem pessoas a seu serviço. Então nós vemos que foge um pouco da figura popular. Por isso, nós vemos a limitação da utilização desse texto e a aplicação para as mulheres também. O verso 20 nos fala a figura de uma mulher solidária com os pobres e os necessitados. Portanto, alguém que tinha uma certa posse e que poderia ajudar os mais pobres e necessitados. Não quer dizer com isso que somente aquelas que têm posse, mas todos nós, dentro das nossas limitações, também podemos auxiliar as pessoas com menos necessidade, e vemos isso como algo importante no livro de Provérbios, conforme nós já vimos, em especial também na figura da mulher. E vemos também no verso 23, nós vamos estudar sobre isso, uma mulher como promotora da fama do esposo, a importância da mulher na formação e no conceito do esposo diante da sociedade. Iremos ver também nesse texto a importância da mulher na educação dos filhos. Tem um papel fundamental na educação dos filhos. Isso nós vamos ver durante a lição. E mais uma vez, quero relembrar que esse texto nos diz: mulher virtuosa, quem achará? Vemos uma pergunta, de certa forma, que chama a atenção para uma figura que fica como uma figura praticamente simbólica, ou uma figura que é o exemplo na sua plenitude, e que, para as mulheres, vemos que é um modelo bem acima e que muito difícil, muito raro de ser encontrado. Mas até onde você, mulher, pode chegar a esse modelo? Depende da sua boa vontade, depende do temor, do relacionamento que você tem com Deus. Vamos então ao primeiro tópico da lição. A mulher virtuosa como esposa, verso 11 e 12. Como já trouxe na introdução, no capítulo 1 ao 9, nós vemos a descrição da sabedoria como uma mulher sendo cortejada, trazendo aí um paralelismo, uma comparação entre a sabedoria e a mulher, como coisas que devem ser desejadas, coisas que devem ser cortejadas. E a sabedoria, uma vez alcançada, ela será fiel aos seus seguidores, assim como uma boa esposa o faz, como nós vemos em Provérbios 31, do verso 10 ao 31. Provérbios 12, 4 nos diz o seguinte: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como um aprodecimento nos seus ossos. Provérbios 12 e 4. Digo isso para entrar no primeiro item do tópico, que tem o título: a mulher virtuosa como esposa tem a confiança e respeito do seu marido. A ênfase está no verso 11, que diz que o coração do seu marido está confiado nela. Ou seja, a mulher virtuosa, como esposa, ela desperta no seu marido essa confiança. Fala que o coração do seu marido está nela confiado. No hebraico, é do coração que procede o conhecimento. Temos textos bíblicos, que eu deixo aí no slide para você, com essa base. E também do coração que flui o julgamento crítico, ou seja, é do coração que surge o conhecimento e também o julgamento crítico, que vai ficar para você no meu arquivo de slide, que você pode baixar no meu blog ou no site Rede Uma Amiga, que tem as citações ali que embasam essa afirmação. Ou seja, o coração desse marido que tem o conhecimento e que tem capacidade para ter um julgamento crítico, observa o comportamento, a atitude desta mulher, e esse comportamento e essa atitude traz para esse homem, então, a confiança. O coração está nela confiado, traz essa confiança e dá a ele essa segurança, e que possibilita que ele tenha uma vida em paz, uma vida tranquila, e ao mesmo tempo possa retribuir para essa mulher através do seu comportamento. Esse é o modelo ideal. Então você pode dizer muitas vezes que você
pode ter um comportamento como esse e muitas vezes você não vê esse retorno. Mas o ideal, quando o casal, o homem e a mulher, temem a Deus, mesmo que o homem não tema a Deus, como nós vimos no Novo Testamento, o comportamento da mulher leva à mudança de comportamento, em geral, também do seu cônjuge, devido à sua atitude, do seu comportamento. A ação desse esposo está confiado nesta esposa, porque ela tem um comportamento de uma mulher sábia, de uma mulher temente a Deus. Essa confiança e respeito que surge no coração, ela é base para o relacionamento de um casal. Porque se não houver essa confiança e esse respeito, que casal que pode viver em paz? Que casal que pode viver feliz? Então nós vemos nesta lição, pelo objetivo desta lição, a responsabilidade que tem a esposa para poder produzir essa confiança, esse respeito no esposo, para que haja uma harmonia e uma felicidade no lar. Tanto o cônjuge como feliz, como também os filhos, a família como um todo, sendo influenciado pelo comportamento dessa mulher, da mulher sábia, da mulher virtuosa. O verso 12 dá a ideia de que a mulher, ela transmite para o seu esposo, essa mulher virtuosa, uma felicidade constante, contínua e não temporária. Porque é um comportamento que não é um comportamento por um determinado momento, por determinadas situações, mas é um comportamento contínuo desta esposa, desta mulher, a mulher virtuosa, de forma que traz a felicidade constante para o seu esposo. Você quer que o seu esposo seja um homem feliz, alegre? Então siga o exemplo desta mulher. Veja as possibilidades dentro das suas limitações, até que ponto você pode seguir esse modelo, mas busque, peça a Deus para que você possa exercer isso em sua vida e proporcionar a felicidade do seu marido também nesta área. O item 2 tem o tema: tem a admiração e o reconhecimento do marido, ou seja, a mulher virtuosa tem a admiração e o reconhecimento do marido. Então nós vemos que uma mulher que tem um comportamento adequado, uma mulher que tem um comportamento sábio no lar, o marido deve valorizar essa esposa, deve valorizar esse comportamento, essa atitude, porque isso faz bem para ele, faz bem para os seus filhos, faz bem para a família, deve reconhecer. Eu já citei em outros vídeos anteriores que geralmente quando eu faço uma cerimônia de casamento, antes tem uma conversa com os noivos, e uma das coisas que chama a atenção é para a diferença entre os sexos. O homem, ele é muito visual, enquanto a mulher é muito de audição, do ouvido. Então o homem, para ele é importante ver, por isso que é importante que a mulher se apresente, que nós vamos ver um pouco mais especialmente sobre isso nos tópicos posteriores, se apresente de uma forma com autoestima, que ela se embeleze para o seu esposo, porque o homem, por natureza, o visual chama-lhe a atenção, enquanto a mulher precisa ouvir. Por isso que é importante que o esposo reconheça, falando do valor que vê na sua esposa, uma esposa sábia, uma esposa virtuosa, prudente e que contribui para a edificação do lar. É importante então esse reconhecimento, e para a mulher é muito importante que ela ouça isso como uma forma também de incentivar para que continue nesse seu comportamento. 1 Pedro 3:7 nos diz que os maridos devem coabitar com as suas esposas de maneira sábia, para que as suas orações não sejam interrompidas. Então nós vemos que o comportamento do marido com a esposa vai influenciar na sua comunhão com Deus. Talvez muitos esposos não tenham essa sensibilidade. Muitas vezes já leram esse verso, já viram pregações, mas não têm refletido sobre o impacto que tem o relacionamento do marido e da esposa na sua vida espiritual. Por isso que é importante o marido saber coabitar com sabedoria também com a sua esposa, para que possam ter uma vida de comunhão não somente entre o cônjuge, mas também com Deus. Aplicação prática desse primeiro tópico. Deixo duas reflexões para você. Esposa, você tem conquistado a confiança, respeito e admiração do seu marido? Esposo, você tem reconhecido o valor de sua esposa? Então, você tem conquistado, esposa, a confiança, o respeito, a admiração do seu marido? Ele olha para você, na maneira como você se comporta, como você age, e admira, respeita. Será que não é
ao seu comportamento, que talvez você ainda não tenha conquistado isso, fique para você refletir. E você que é esposo, que tem uma esposa sábia, uma esposa prudente, que edifica o seu lar, você tem reconhecido? Pare e pense sobre isso. Vamos então ao tópico 2. Tópico 2. A mulher virtuosa como mãe, com ênfase no verso 26 e o verso 28. A mulher virtuosa como mãe, ela é, em primeiro lugar, educadora. O verso 26 nos diz o seguinte: força e dignidade são os seus vestidos. Abre a boca com sabedoria e ensina com bondade. Então nós vemos aqui que a força, a dinamismo e a dignidade são os seus vestidos, ou seja, são coisas que estão presentes na sua vida. E ela abre, essa mulher virtuosa, a sua boca com sabedoria e ensina com bondade os seus filhos. Então nós vemos a influência que tem a mãe na educação dos filhos. Geralmente a mãe é que tem mais contato com os filhos, fala mais com os filhos de forma geral. Portanto, a que tem mais influência. A importância então de que essa mãe ela seja sábia, receba a sabedoria divina, a sabedoria de Deus na forma de lidar, na forma de falar e na forma de ensinar. Por isso é importante que ela conheça também a palavra de Deus, que ela conheça as doutrinas bíblicas, a vontade de Deus, para expressar, para ensinar os seus filhos, para que eles cresçam na maneira correta, da maneira adequada. Por isso a importância de que ela seja uma boa educadora dos seus filhos. A mulher virtuosa, segundo o texto, nos diz que ela tem o dom do conselho e do bom senso. Quantas mulheres que falta bom senso na educação dos filhos, na conversa com os filhos, na conversa com o esposo diante dos filhos. Por isso que fala mulher virtuosa quem achará. É importante que a mulher ela esteja pronta para aconselhar, o dom do bom conselho e o bom senso, aquela pessoa equilibrada que traz uma comunhão, um equilíbrio no relacionamento entre o pai e os filhos, um relacionamento entre os filhos, e não uma pessoa que promova a desigualdade, que promova a dissensão, mas alguém que com bondade, como diz o texto, ela promove uma educação para o crescimento da família, para o desenvolvimento da família, dos filhos e o relacionamento familiar. Eu coloco no arquivo de slide uma frase: quantos filhos, por mais rebeldes que sejam, que reverenciam as suas mães? A gente vê, às vezes, até pessoas que participam de tráficos, pessoas que são, vamos dizer assim, consideradas bandidas, pessoas mal intencionadas, que provocam mal, pessoas temidas, que quando fala da sua mãe, ele tem um comportamento diferente. Ele tem a mãe, aquela imagem que fala fortemente na sua vida. Imagine uma mãe que age com sabedoria, com dom de conselho, uma pessoa que seja meiga, equilibrada, aconselhando o seu filho. Por mais que ele cresça, por mais que ele faça algo que desagrade, por mais que ele esteja fora, muitas vezes, da vontade de Deus, não participa junto na igreja, por exemplo, com uma mãe, mas aquela palavra, aquele comportamento vai ficar gravado na vida daquela pessoa, e isso vai influenciar na sua vida em determinado momento, vai falar muito forte na sua vida, e isso poderá ter um impacto muito positivo no desenvolvimento, no desenrolar do futuro da sua vida. Por isso a importância da mãe como educadora. A mulher virtuosa como mãe, no item 2, responde que ela também é afetuosa. O verso 28 e 29 nos diz que ela recebe elogios dos seus filhos e do seu esposo, por causa da sua afetividade, por causa do bom trato. Então, ela é elogiada, esta mulher virtuosa é elogiada pelo marido, e também pelos seus filhos, pelo filho e pela filha, se caso tiver, por causa do seu comportamento. Será uma pessoa meiga, uma pessoa afetuosa, uma pessoa que trata, como já dissemos no item anterior, com amor, com bondade os seus filhos, relaciona-se bem com o seu marido. Isso causa elogio, reconhecimento também dos filhos, além do seu esposo, do seu cônjuge. Quanta delinquência infantil juvenil, quantas pessoas que saem do bom caminho, porque por causa do relacionamento em sua casa, muitas vezes por causa do relacionamento com a sua mãe, que falta sabedoria ao lidar,
as palavras que são usadas com os seus filhos, muitas vezes tirando a autoestima, pelo contrário, trazendo uma baixa estima dos seus filhos, dizendo que eles não podem, muitas vezes com palavrões, destinando os seus filhos para o mundo de uma forma infeliz. Mães que muitas vezes maldizem os seus filhos, as suas filhas, e os entrega para o mundo, mas de uma forma negativa, não dando a eles valores, e muitas vezes pessoas que crescem com traumas, porque a mãe falta sabedoria, não é afetuosa, não é mãe meiga, uma mãe que sabe conviver de uma forma de bondade, de uma forma boa, num convívio com respeito com os seus filhos. Mas a mulher virtuosa, a melhor mulher sábia, é a mulher que trata com afeição os seus filhos e também o seu esposo e recebe deles então o elogio. O verso 22 apresenta uma mulher que cuida de si mesma, aí fala da autoestima, uma mulher que cuida, se cuida, que se veste bem, uma mulher que tem uma boa higiene. Tudo isso demonstra uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, porque, como eu disse lá no primeiro tópico, que o homem é atraído pelo visual, a mulher, ela, por mais que tenha anos de casada, por mais que o casamento já tenha anos, os filhos já estejam crescidos, mas ela deve cuidar da sua aparência, ela deve cuidar da higiene, deve cuidar do seu cabelo, deve ter uma boa aparência, usar roupas que chamem a atenção do seu marido, despertando nele também o interesse, a vontade de estar ao seu lado, de conversar. Uma mulher que cuida de si mesma, uma mulher afetuosa, meiga, ela atrai o marido para si, atrai para que o marido deseje estar ao seu lado, o marido deseja estar o quanto tempo maior possível ao lado desta esposa. Por isso que é importante, e que o texto aqui nos chama a atenção por essa autoestima, por uma mulher virtuosa, é aquela que cuida de si mesmo, que se valoriza. Tem muitas pessoas que reclamam que o marido não valoriza, que os filhos não valorizam, mas é porque muitas vezes elas mesmas não se valorizam. Você tem se valorizado? Você tem cuidado de si mesmo? É algo para pensar. Qual educação você tem dado aos seus filhos? Como tem tratado seus filhos? Com amor, afeto ou com grosserias? Aí vem essa reflexão para a mãe, a maneira como tem tratado seus filhos, seu esposo, com afetuosidade. Você tem se cuidado, tem valorizado a si mesmo? Então pare e pense um pouco, reflita sobre a sua vida, que essa palavra possa causar mudança no seu relacionamento, na sua vida conjugal e na sua vida familiar. Vamos então ao tópico 3 dessa lição. A mulher virtuosa como trabalhadora. Vários versos, verso 13 ao 19, verso 22, 24 e 27, são versos que nos trazem algo sobre esse assunto. A mulher virtuosa como trabalhadora é dona de casa. Então nós vemos que a lição bíblica relata ou fala a respeito de uma pesquisa realizada com as mulheres para identificar o que as realizam. E na sua maioria foi respondido que ela se realiza como esposa e como dona de casa. Por mais que nós estejamos na sociedade moderna, em que as mulheres ocuparam muito espaço que até então não era aberto para elas, que ela no trabalho, na sociedade, ainda nós vemos que existe a diferença entre o homem e a mulher, não podemos negar isso. Então, por mais que haja um avanço nessa convivência, nesse relacionamento do ser humano, da mulher, na sociedade, nós temos que reconhecer que existem as diferenças e que a mulher, na sua própria natureza, está muito ligada ao lar, ligada aos filhos, e é evidente que isso realiza as mulheres. Sabemos que hoje muitas mulheres não querem mais ter filhos, não querem mais o casamento, querem ter uma vida livre, uma vida de executivo. Mas no fundo, a própria pesquisa demonstra que a mulher ela tem, pela sua própria natureza, a tendência, ou seja, o gosto pelo lar, pela família. O homem também, mas nós vemos que o homem, pela sua própria formação, ele tende a olhar mais para fora do lar, mas a mulher mais para dentro. Isso é inevitável. Então nós temos também que considerar isso, a mulher, como uma boa dona de casa. Não quer dizer com isso que o marido não pode auxiliar. Muitas vezes a mulher que trabalha, um homem que também trabalha e também auxiliar na sua casa. Mas nunca vamos, ou dificilmente vamos ter um esposo que
consiga conciliar da mesma forma com a esposa a sua função dentro da casa, dentro do lar. O verso 27 apresenta a mulher virtuosa como uma mulher que auxilia no governo da casa e também de uma mulher que não come o pão da preguiça, uma mulher que está constantemente sem vontade ou que não traz o exemplo para a casa, para os da casa, de uma atividade de cuidar do zelo pela casa, porque uma mulher que perde o zelo pela casa, que perde o gosto por ter uma casa bem arrumada, por ter uma casa bem vista, isso vai influenciar no ambiente do lar, nos filhos. Por isso que ele chama a mulher virtuosa como uma mulher que não come o pão da preguiça. Isso também fala do poder da mulher na vida de todas as pessoas que estão dentro do lar, dentro desta casa. Ela vai influenciar de maneira acentuada na vida, no comportamento e na atitude das demais casas, das pessoas que estão dentro da casa, dentro do lar. O verso 18 nos fala de uma outra maneira como ela incentiva, nos diz que ela está disposta de dia e de noite, o verso 18. Então é difícil uma pessoa que está disposta constantemente, mas também existem pessoas que estão sempre para baixo. Tem mulheres que nunca estão bem. O esposo, ao chegar de casa, mulheres que muitas vezes estão em casa, ou que trabalham e chegou antes do esposo, uma coisa do esposo, e ao chegar na sua casa, vamos falar da mulher, que é o texto que está falando, ela encontra a mulher de mau humor, encontra a mulher de cara fechada. Pode, em alguns momentos, em algumas situações, ter tido algum problema que não consiga superar ainda. Mas, constantemente, imagine você chegando na sua casa e encontrar uma pessoa constantemente mal-humorada, constantemente sem vontade, sem força para viver. Alguma coisa está errada. Então, por isso que a mulher virtuosa é aquela mulher que demonstra essa atividade, essa disposição constantemente, é o que o texto nos chama a atenção para isso. O verso 21 nos diz que a mulher virtuosa é uma mulher prevenida pelas necessidades que estão dentro da casa. Quantas mulheres que não estão preocupadas, quantas mulheres que não estão governando bem a casa, não estão atentas para as necessidades que tem dentro da casa. Tem essa responsabilidade do homem e também a responsabilidade da mulher, mas a influência que a mulher tem nas necessidades que tem dentro do lar. Ela pode então auxiliar de maneira significativa o seu esposo a observar e governar bem a casa. Isso é o que chama a atenção o verso 21. No item 2 desse tópico da mulher virtuosa como trabalhadora, apresenta a mulher como empreendedora. Ela é empreendedora. Por isso que eu disse dessa figura, né, da mulher, dessa perfeição. Uma mulher que, como nós já vimos anteriormente, cuida da família, governa bem a casa e, além de tudo, também é empreendedora. O texto nos apresenta uma mulher que tem a condição de comercializar, uma visão para adquirir, né, bens e assim por diante. É uma visão ampla que nós vemos que não é comum para as mulheres e muito menos para aquela época, a mulher que exercia uma função deste jeito. Por isso a interpretação de muitos autores que aqui não está dizendo diretamente a mulher, né, mas a sabedoria. Mas nós vamos aí então focando essa questão da mulher, uma mulher empreendedora, uma mulher que auxilia. Nós vemos quantas mulheres que auxiliam seus esposos nos negócios, né? São pessoas que têm visão, que podem dialogar, enquanto que muitas, por falta de esforço, por falta de vontade, por falta de se aperfeiçoar mais, estudar um pouco mais, aprimorar um pouco mais, não têm condições de auxiliar. Muitas vezes de ser alguém que possa dialogar com seu esposo no momento de empreender, no momento de comprar, de vender, por falta de conhecimento. Não, você vê, você sabe, você vê o que você faz aí. Então, é uma pessoa que muitas vezes não procura, né, pesquisar. Hoje nós temos muitas maneiras da pessoa pesquisar, se aprimorar, auxiliar, para auxiliar também o esposo nos seus negócios, na sua vida. Então nós vemos que muitas esposas, elas fazem esse papel e muito bem auxiliam os seus esposos. Aqui nós vemos nesse texto uma mulher empreendedora, com uma capacidade acima da média. O verso 16 demonstra isso, demonstrando essa capacidade intelectual desta mulher, que nós vemos que nem sempre está presente no nosso meio, na sociedade, ou alguém que busca muitas vezes pelo seu próprio comodismo. Então a sociedade, do jeito que estamos hoje, da maneira que nós vivemos, é necessário
que a mulher se aprimore cada vez mais, também acompanhe a evolução do seu esposo. O número de mulheres na academia tem aumentado de maneira significativa, muitos cursos que têm muito mais mulheres do que homens, as mulheres estão se aprimorando. É importante que as mulheres também na igreja, nos lares, elas também procurem procurem um crescimento intelectual para acompanhar também o seu esposo. Isso é muito importante. Não pode um esposo ter uma boa formação, uma boa qualificação e a esposa não ter uma formação muito baixa. Isso também vai implicar, vai dificultar no relacionamento entre o cônjuge. Por isso que é importante a esposa, a mulher também buscar mais conhecimento, uma formação educacional cada vez melhor, mesmo que seja para o relacionamento entre o cônjuge, mesmo que não necessariamente precise trabalhar, mas que auxilie nesse relacionamento, nessa conversa entre o cônjuge. Quando fala de empreendedorismo, nós vemos também hoje, no dia que nós vivemos, muitas mulheres que são empreendedoras, né? Que estão envolvidas ao trabalho, dedicam um tempo muito grande, muitas vezes maior que o próprio marido também na sua profissão. E aí traz a responsabilidade do esposo também auxiliar nas responsabilidades do lar. Muitos maridos entendem que isso é vergonhoso, pelo contrário, essa função, esse auxílio é honroso e não vergonhoso, os dois juntos podendo trabalhar de forma para contribuir para a família e assumindo as responsabilidades tanto fora como dentro da casa também. Como aplicação prática desse tópico, deixo 3 reflexões para você. Esposa, qual o seu envolvimento no governo de sua casa? Como tem cooperado com o seu esposo? Tem feito o possível para ajudar na administração do lar? Então nós vemos aí algumas reflexões que deixo para vocês como professores levarem a classe, e você como irmã, como esposa que está me ouvindo, que você possa parar e refletir um pouco mais até quando você tem cooperado e auxiliado seu esposo no governo do seu lar. Vamos então ao 4º e último tópico desta lição. Tópico 4. A mulher virtuosa como serva de Deus. O verso 3 e o verso 30. A mulher virtuosa como serva de Deus dá um bom testemunho. Provérbios 14, verso 1 nos diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então nós vemos que a mulher sábia é aquela que dá um bom testemunho. É aquela que edifica a casa, como nós já vimos nos tópicos anteriores, umas características de uma mulher afetuosa. Então, uma mulher que busca a boa relação entre os filhos, a boa relação com seu esposo. Não é uma pessoa que usa o bom senso, não é aquela pessoa que está constantemente irritada, não é aquela pessoa que, por birra, muitas vezes provoca uma situação desagradável, um ambiente desagradável na família, no lar. Muitas esposas hoje no lar cristão, confiadas de que o esposo não vai separar-se dela por causa da doutrina, do ensino da palavra de Deus, acaba se descuidando, trazendo um ambiente desagradável dentro do lar. Essa é uma das causas que eu vejo muitas vezes em muitos lares. Se acomoda e trata mal o marido e os filhos, se acomodando, pensando que não precisa ter um bom tratamento. E por isso que nós já estudamos em lições anteriores como causas de muitos divórcios, e que tem acontecido nos nossos dias e aumentado por causa disso. A realidade é que deve haver um bom relacionamento, uma busca para um bom testemunho, tanto do esposo da esposa, nesse caso dessa lição, chamando a atenção da esposa para um bom testemunho, uma mulher que edifica a casa, uma mulher que traz a felicidade e um bom ambiente familiar. Provérbios 31 e 23 nos diz que o marido de uma mulher virtuosa, ele é bem conhecido, ele é bem respeitado entre os que se assentam, entre os anciões que se assentam na entrada das cidades. Ou seja, era o local onde as pessoas mais conceituadas estavam ali para resolver as pequenas causas, porque as causas mais importantes eram levadas para o rei resolver. Então nós vemos que o marido de uma esposa virtuosa, essa esposa leva esse marido a destacar-se diante da sociedade em que ele vive. Ele destaca-se, fica proeminente por causa da influência que a esposa tem. Por isso que muitas pessoas dizem que grandes homens são influenciados por grandes mulheres. E realmente existe um fundo de verdade. A mulher tem um papel importante, porque o marido, por mais que ele seja realizado, por mais que ele consiga alcançar os seus objetivos, se não estiver bem em sua casa, isso vai influenciar também
e na sua vida pessoal e na sua vida social. O texto também leva a entender que um esposo que tem uma esposa virtuosa, uma esposa afetuosa em casa, é percebido pelas demais pessoas. Quem nunca viu no seu trabalho, em algum lugar, alguém que é de mau humor, alguém que não se relaciona bem? E as pessoas falam: "Ih, pelo jeito não está bem com a esposa, não está bem com o esposo". É a influência que a pessoa tem no lar que muitas vezes acaba levando para a sua vida pessoal e profissional. Por isso que é muito importante esse relacionamento, é muito importante a vida conjugal para a realização tanto do homem como da mulher. Por fim, esse texto nos diz que a mulher virtuosa causa bem-estar no seu esposo. É alguém que tem uma propensão muito forte de ser feliz, de estar bem, quando a esposa é uma esposa sábia, uma esposa que sabe lidar com seus filhos, com o seu lar, sabe lidar também com seu esposo. Quer ver seu esposo feliz? Então busca a Deus, seja temente a Deus e use como modelo aqui dessa mulher sábia. Ainda a segunda lição, a mulher como serva de Deus. A mulher virtuosa como serva de Deus, ela é temente a Deus. Nós vemos que o livro de Provérbios inicia-se trazendo o tema principal do livro, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a ênfase para o temor do Senhor. E aqui conclui o livro, dentro dessa figura da mulher virtuosa, dizendo que a mulher virtuosa é aquela que teme a Deus. Então, exemplo de qualquer ser humano, a mulher também deve ser temente a Deus. Nós já dissemos que temer a Deus não é ter medo de Deus, mas ter medo de pecar contra Deus, ter medo de não fazer a vontade de Deus, ou seja, buscar a vontade de Deus. Resumindo, é a pessoa que é temente a Deus, buscar fazer aquilo que agrada a Deus. E a mulher virtuosa é a mulher que é temente a Deus, ou seja, em tudo que ela vai fazer dentro do seu lar, na sua casa, sua família, ela busca qual é a vontade de Deus, qual é a melhor maneira de se expressar como serva de Deus para os seus familiares, para o bem da sua casa, do seu lar, do seu esposo, dos seus filhos e de suas filhas. A mulher temente a Deus é a mulher que observa a modéstia e a prudência. É uma mulher modesta, é a mulher que busca a simplicidade e também a prudência. Ela é prudente em tudo. É uma mulher que não coloca em risco seu esposo, seus filhos, por ser uma pessoa que fala demasiadamente, uma pessoa que fala demais, uma pessoa que não fala a verdade. Nós já vemos isso ao longo do livro de Provérbios com a postura de uma mulher. Nós vemos lá a mulher rixosa, que é pior para o homem do que um gotejar contínuo. Já falamos aí na época da Inquisição, que utilizava esse gotejar contínuo na cabeça da pessoa por vários dias. No início parece até gostoso cair na água, mas com o tempo vai se tornando horrível e a pessoa acaba ficando quase louca. Então a mulher temente a Deus é a mulher prudente, a mulher que sabe lidar, que sabe falar, que sabe conviver com as pessoas, com a vizinhança e não traz dificuldades para o marido nem para a família. O verso 19 e 20 nos diz que a mulher virtuosa ela é solidária com o pobre e necessitado. Nós já vimos que a figura dessa mulher parece uma mulher de posse, né? Mas qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer cristão, nós vemos que pela palavra de Deus, Deus está preocupado, Deus se preocupa com o pobre, com o necessitado e coloca como uma prática da religião verdadeira aquele que auxilia aqueles que são mais necessitados. E a mulher virtuosa não pode ser diferente, é aquela que está preocupada também em atender o mais pobre, o necessitado, tem isso como referência para a sua vida. O verso 25 demonstra uma mulher de bem com a vida, uma mulher olhando para o futuro. Conforme nós já vimos em textos anteriores, é uma mulher que tem um bom astral, vamos dizer assim, uma pessoa que traz a família para cima, não é aquela pessoa pessimista, uma pessoa que vê problemas em tudo, uma pessoa que é rude no seu falar, mas é uma esposa que traz uma harmonia, um ambiente favorável, feliz para o esposo e para os filhos. Então essa é a mulher virtuosa, é alguém que traz para cima e uma pessoa que tem perspectiva do futuro, não é uma pessoa que perdeu a vontade de viver, mas é uma pessoa que quer viver, é uma pessoa que transmite alegria, que transmite energia para a sua família. Essa é a mulher virtuosa. A mulher virtuosa como serva de Deus, que também é uma mulher temente a Deus. É essa mulher que o livro de Provérbios nos apresenta. Como aplicação prática desse tópico, eu deixo para você algumas perguntas. Esposa, você tem edificado a sua casa?
Você tem edificado a sua casa? O seu comportamento é edificante? Coloca o pessoal, a sua família para cima, o seu esposo para cima, animado? Pense. As pessoas percebem o seu cuidado e amor com o seu esposo? As pessoas, ao olhar para o seu esposo, na igreja, no trabalho, no comércio, aonde que ele vê, eles percebem a sua influência na vida dele? Fala, esse rapaz, esse homem é um homem bem casado, queria conhecer a sua esposa. Será que eles pensam isso? Você pode, se não, você pode mudar essa realidade? Pare e pense. O temor do Senhor tem orientado sua vida como esposa? Você tem tido o temor do Senhor como referencial na sua vida? Como algo balizador nas suas atitudes, no seu pensamento, na sua maneira de agir? Pense. Considerações finais. Para concluir essa lição, então nós vamos trazer aqui algumas reflexões, pois nessa lição nós aprendemos que a mulher virtuosa dá segurança a seu esposo, mas também o seu esposo, deve reconhecer o seu valor. Então nós vimos que a mulher virtuosa, ela dá segurança. O coração do seu esposo tem nela confiança. Isso faz bem para ele. Mas também dissemos que o esposo não pode deixar de reconhecer o valor também de uma esposa virtuosa. A mulher virtuosa faz a diferença no ambiente familiar e na formação e futuro dos filhos. Nós vimos a importância que tem a mulher na formação dos filhos, no ambiente familiar, que é o local onde o esposo e os filhos convivem, onde a família convive, tem influência muito forte, muito grande, bem como no futuro, tanto do esposo como também dos filhos. Veja a tamanha responsabilidade que você como esposa tem. Você pode dizer, mas você não falou muito do esposo, é porque a lição fala da esposa, por isso que nós estamos tratando esse texto de acordo com o texto aborda. Nós temos outras lições que falam mais do esposo, mas você percebe que eu não deixei também de abordar algumas questões para não ficar somente na esposa também. A mulher tem um papel fundamental no governo do lar também. Então nós vimos que a mulher ela tem um papel fundamental, ela auxilia em auxiliar o seu esposo no governo do lar. A mulher prudente, mulher virtuosa é aquela que auxilia o seu esposo. Nós não comentamos aqui, mas também na maneira de gastar. Tem mulheres que não sabem como gastar o dinheiro, recebem o dinheiro do esposo, gastam inadequadamente. Por isso que é importante também buscar sabedoria e o convívio e o relacionamento, a comunicação também entre o cônjuge, nesse quesito que nós não comentamos durante a lição, mas que também é importante, que auxilia no governo da casa. O temor do Senhor é fundamental para a mulher sábia. Então nós vimos aí que o temor do Senhor, que é o tema principal do livro de Provérbios, também está presente na vida da mulher sábia, que a mulher sábia não tem como não ser temente a Deus. É a mulher que teme a Deus e que tem a palavra de Deus como referencial da sua vida, como regra de conduta e de fé. Então esta é a última lição que fecha o livro de Provérbios. E eu peço a você que nos ajude a compartilhar esta lição, as demais lições também, que nós vamos entrar agora em Eclesiastes, e contamos com a sua divulgação, com o seu compartilhamento na rede social. Nos ajude, não deixe de divulgar. Clique lá em gostei no YouTube, compartilhe com a sua rede social, não deixe de clicar em gostei, nos ajude dando um apoio para esse trabalho e divulgando também para a sua rede social. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Que Deus continue abençoando você e a sua família.